Eu trago um destaque aqui para a gente de saúde. O Ministério da Saúde não pretende decretar o fim da pandemia ainda de Covid-19 no país. Espera novos números para tomar uma decisão. Para falar sobre o atual estágio da pandemia, a gente vai receber já um convidado. Ainda completando aqui, a declaração do Ministério da Saúde vai contra a expectativa do presidente Jair Bolsonaro, que citou estudos para que acontecesse até 31 de março agora. A pandemia, a gente se lembra, foi decretada em 11 de março de 2020. Pela Organização Mundial da Saúde. Bom, e a gente conversa aqui nessa edição do nosso Jornal da Manhã para falar mais sobre o atual estágio da pandemia, o Dr. João Gabardo, coordenador do Comitê Científico aqui do Estado de São Paulo. Doutor Gabardo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, inclusive vendo uma declaração do senhor ontem no anúncio que foi feito no Palácio dos Bandeirantes. A situação, obviamente, é muito confortável, o senhor disse até na possibilidade de futuramente, claro, se retirar a máscara nesses lugares obrigatórios, como no próprio transporte público. E a gente tem uma informação também interessante que quase 99% dos casos no Brasil são da Ômicron. Isso significa realmente o fim da pandemia ou é cedo ainda falar, doutor, dependendo, claro, das cepas? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Prazer sempre falar com vocês. Então, em relação a essa questão da epidemia, né, por um decreto nós estabelecemos que nós não estamos mais numa pandemia, isso é absolutamente impossível. Não é atribuição do Ministério da Saúde, nem do governo federal, definir se nós estamos numa pandemia ou não. Quem define isso é a Organização Mundial da Saúde. Por quê? Por uma questão conceitual, né? Uma pandemia significa uma determinada doença que está ocorrendo em vários continentes, em vários países, de forma contínua, importante, né? Então, isso só pode ser, essa situação de pandemia só vai deixar de existir quando a Organização Mundial da Saúde interpretar que os dados da doença no mundo inteiro já estão controlados, a transmissão da doença está controlada, o número de internações, o número de óbitos já foi reduzido. Então, sim, nós vamos ter aí situações em que alguns locais, né, vão ter surtos, alguns locais vão chegar numa situação de endemia, onde a população já vai estar acostumada a estar em contato com a doença sem maior gravidade. O que o Ministério da Saúde pode fazer, Tiago, é baixar uma portaria que foi feita pelo próprio Ministério da Saúde lá em fevereiro de 2020, eu ainda estava no Ministério da Saúde, onde nós estabelecemos que nós estávamos numa situação de emergência em saúde pública de interesse nacional. Porque a Organização Mundial da Saúde tinha colocado que nós estávamos numa emergência internacional. No Brasil, a partir de, acho que foi 13 de fevereiro de 2020, foi publicada uma portaria colocando o Brasil, então, numa situação de emergência em saúde pública nacional. O que muda? E eu acho que é isso que o presidente está querendo que o Ministério da Saúde faça, né? Que suspenda os efeitos desta portaria. Suspendendo os efeitos dessa portaria, muita coisa pode mudar. Por exemplo, nós não poderemos mais ter essas flexibilizações que existem no governo federal e em todas as outras esferas do governo nas licitações. Nós vamos ter que seguir todo o roteiro e todas as exigências naturais das processos de licitação. Aí o governo pode alterar essa questão das máscaras, pode alterar a obrigatoriedade do cartão de vacinação, a exigência de vacinação, ou algumas coisas até do ponto de vista de produção podem ser alteradas. Aquela portaria estabeleceu que nenhuma exportação de produtos utilizados na pandemia pode ocorrer. O Brasil não pode exportar vacinas, produzir, aliás, máscaras ou qualquer outro equipamento utilizado na pandemia. Isso pode ser liberado. Então, os produtores de máscaras e de outros produtos podem comercializar para outros países. Então, acho que isso é importante. Isso nós temos condições de fazer
estamos num controle efetivo da pandemia. Agora, transformar a pandemia em endemia, só a Organização Mundial da Saúde. Ainda não, né? Tem que esperar ansiosamente, seguir aguardando, né? Mas os decretos dessa portaria certamente influenciam, pesam nessa decisão. Doutor Gabardo, aqui no estado de São Paulo, qual é a situação da saúde? Quais são as preocupações de momento, as recomendações que o senhor passa para a população com relação ao Covid-19 e também com relação à gripe e à influenza? Os dados são muito promissores, né? Aqui em São Paulo. Nós continuamos com uma redução bastante significativa do número de internações, que é o dado que nós consideramos o mais importante, porque esse dado ele não depende de fazer teste ou não fazer teste. São as pessoas que apresentam sintomatologia mais intensa e que precisam ser atendidos nos hospitais. Os dados de hospitalização vêm caindo há várias semanas, né? Nós nunca tivemos um número tão pequeno de pessoas internadas, e como diminui o número de pessoas internadas, obviamente vai reduzindo também, na sequência, o número de pessoas que vão a óbito. Então isso está sob controle. São Paulo fez uma flexibilização do uso das máscaras de uma forma muito segura. Nós primeiro flexibilizamos o uso das máscaras nos ambientes externos e, posteriormente, quando foi para flexibilizar em ambiente interno, está sendo feito de forma gradativa. Nós mantivemos a obrigatoriedade do uso das máscaras naqueles ambientes que têm mais risco, no transporte coletivo e nos estabelecimentos de saúde. Agora nós estamos chegando num ponto que, dentro de algumas semanas, é possível que essa obrigatoriedade deixe de existir, porque obrigatoriedade pressupõe que o governo tenha fiscalização, que as pessoas sejam penalizadas, punidas, advertidas se não estiverem cumprindo com essa exigência. E isso não faz mais sentido. Hoje, no momento que nós estamos na pandemia, com mais de 90% da população de São Paulo, de pessoas acima de 5 anos de idade, já com a vacinação completa, ou seja, com mais de 2 doses, quase 50% com 3 doses, é possível que o uso das máscaras fique restrito a pessoas que precisam das máscaras e não a ambientes. Então, nós recomendaríamos que determinadas pessoas com determinadas situações, elas precisassem utilizar máscara, fossem orientadas a usar máscaras, independente do local que elas estejam. Então, mudaria um pouco o foco. Ao invés de nós estabelecermos locais onde a máscara deve ser utilizada, nós recomendaríamos características de pessoas, de indivíduos, né, que por sua situação clínica, por apresentarem doenças crônicas, por apresentarem uma fragilidade no sistema imunológico, essas pessoas, então, deveriam continuar utilizando máscaras. E também aquelas que apresentarem sintomas. Todo indivíduo que tiver com sintoma de gripe, evidentemente, deve utilizar máscara. Quando nós fizermos isso, Adriana, nós vamos estar reduzindo a possibilidade da transmissão da Covid, mas também estaremos reduzindo a possibilidade da transmissão de qualquer vírus respiratório. Então, como nós estamos entrando agora num período de gripe, né, de influenza, onde os casos de influenza aumentam bastante, o uso das máscaras nas pessoas sintomáticas e nas pessoas que têm maior risco, ela é fundamental para diminuir a possibilidade das pessoas apresentarem influenza. Nós nunca podemos esquecer que influenza também pode ocasionar sintoma grave, influenza também pode ocasionar internação hospitalar e influenza também pode levar a óbito. Obviamente que não nessa dimensão que nós tivemos da Covid, sem dúvida nenhuma, mas sempre é um motivo de preocupação na saúde pública. E o outro ponto, que você também colocou, a importância de nós já começarmos a vacinação para a gripe. Mas aproveita, quem já não tem alguma vacina para fazer da Covid, a segunda dose ou a terceira dose ou até a quarta dose das pessoas com mais de 60 anos, já aproveita e faz a vacina da gripe. Doutor, e só para a gente fechar, o senhor acha que essa dose de reforço, que agora vem sendo chamada de quarta dose, valerá para todo mundo ou só para casos específicos? Não, eu acredito que essa quarta dose, Tiago, ela vai ficar restrita às pessoas que têm dificuldade no sistema imunológico, né, as pessoas que são imunodeprimidas, imunossuprimidas, e nós entendemos que os idosos acima de 60 anos têm essa característica, porque o sistema imunológico dos idosos já apresenta alguma dificuldade de manutenção da imunidade. Então, ela perde o efeito, digamos, da vacina
um tempo muito menor. Eu acredito que vai ficar restrito às pessoas com mais de 60 anos e as pessoas imunossuprimidas. O que vai acontecer de importante daqui para frente é que possivelmente nós vamos ter a atualização das vacinas para que elas possam ser utilizadas com frequência, de forma anual, provavelmente, assim como é a vacina da gripe. É muito provável que ainda esse ano nós já tenhamos uma vacina da corona, uma vacina produzida pelo Butantan, atualizada para os vírus que estão circulando, e eles podem até incluir nessa vacina mais de um vírus. Ela pode proteger para 1, para 2 ou para 3 variantes do vírus. Isso vai depender muito do processo de aparecimento de novas variantes que nós vamos ter daqui para frente. Mas a tendência é essa, que fica na 4ª dose para essas pessoas e a partir de então nós teremos sempre uma atualização de vacina de forma anual. Doutor João Gabardo, só para a gente encerrar agora sim, eu sei que o senhor é um homem muito técnico, que veio até do governo federal para trabalhar aqui no governo de São Paulo, mas como jornalista não posso perder a chance de perguntar para o senhor, se o senhor não quiser responder, o senhor fica à vontade, o senhor tem alguma indicação em relação ao governador João Dória, se ele não sai do cargo, o que o senhor pode dizer sobre isso? É um homem muito próximo dele, né? Olha, não tenho. Nós estivemos ontem com o governador na entrevista coletiva, nós tivemos um almoço após a entrevista coletiva e até o momento que eu saí do Palácio, ele continuava firme no propósito de ser candidato à presidência da República. Eu fiquei sabendo agora pela manhã também das notícias, mas não tenho nenhuma informação privilegiada para poder passar para vocês nesse sentido. Perfeito. Doutor João Gabardo, obrigado sempre pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Sempre à disposição de vocês, bom trabalho para vocês, abraço.